veio diretamente de Florianópolis conversar com a gente, o nosso amigo Guilherme Miguel, que é advogado criminalista. Seja bem-vindo, obrigada pela visita, doutor. Obrigado, Vera, satisfação enorme estar no teu programa. Obrigado pelo convite. Olha, gente, ele tem uma história de trabalho e profissional e uma história de vida muito bonita. Não é à toa que hoje ele é um dos palestrantes que nós temos aí, que vem trazendo informações fantásticas para os jovens de diversas regiões do Brasil, porque realmente é uma experiência que vale a pena ser contada. Vamos então, doutor, acho que é a primeira entrevista que você não vai falar especificamente sobre direito, não, que a gente não vai dar uma pincelada, né? Vamos dar uma pincelada. Realmente, acho que é a primeira entrevista que realmente eu abordo algum assunto que não seja direcionado à área, principalmente penal e processual penal, que é a minha área que eu milito dentro do direito. Nossa, é uma área, vamos falar a verdade, é uma área complicadinha, né? O direito em si, eu já acho vocês, assim, uns guerreiros na atuação. Essas leis, que são tantas leis e tantos artigos e tantos pensamentos de lei, porque não tem meio que uma regra, tem que ser meio mágico. Agora, na área criminalista ainda é mais forte o negócio. Tem um lado humano, né? Um lado do ser humano que a gente realmente tem que acreditar na palavra do teu cliente para estar buscando a melhor solução jurídica, né? Dentro da verdade que ele passa, né? Pra gente. Mas vamos lá, começo de tudo. Nascido em Florianópolis, certo? Correto. Pais, professores de escola pública. Ambos professores de matemática. Matemática. Da rede estadual. E aí? Teve que estudar muito desde pequenininho ou já gostava do negócio? Tinha como escapar, doutor? Olha, velho, o estudo lá em casa era religião. Né? Eu te confesso que eu não era os melhores alunos dentro da sala de aula, mas porém sempre fui um aluno que respeitou o professor, né? E sempre procurei, dentro dos ensinamentos que meus pais me passaram, né, levar o estudo a sério. Acredito. E aí, gente? Sonho de muitos meninos. O que será esse sonho de muitos meninos? Futebol. Achou que você até uma certa idade, pelo que eu vi, pelo que eu sei, você achou que nasceu para ser jogador de futebol? Conta para o pessoal de casa. Desde novo já tive paixão pelo esporte, pelo futebol, praticava judô, meu pai sempre um incentivador, né? Meu pai é professor de matemática, ele chegou a dar aula para mim durante 4 anos na escola. O meu irmão, um aluno excepcional, sempre um dos melhores alunos na escola, e eu sempre muito cobrado, né? Pela questão de querer ser jogador de futebol, sempre deixei isso muito claro para a família. E comecei a minha trajetória no Figueirense, né? Onde eu fiz diversos testes até ser aprovado. Eu lembro que os testes eles eram às terças-feiras de manhã e eu tinha que faltar aula esse período para fazer os testes e nunca era aprovado. E meu pai, essa é a última vez que tu vai, eu nunca era aprovado, sempre insistia. Você insistiu por um bom tempo, né? Gente, foram 50 tentativas. Eu fiquei quase 1 ano insistindo e até ser aprovado, até receber o tão sonhado sim, né, para ingressar dentro do Figueirense. Poderia até ter desistido antes, quer dizer, e por mais que os pais quisessem que ele fosse estudar, e como ele disse, praticamente os estudos em casa eram uma religião, você conseguiu ainda um certo apoio, né? Apesar de, filho, essa é a última vez, tal. Mas vamos dizer que teve pais, tem super parceiros, né? Teve uma oportunidade que a minha mãe praticamente me fez jurar na Bíblia que eu poderia tentar a carreira de jogador, mas que nunca largaria os estudos. Isso mais para frente, realmente esse conselho dela mais para frente foi muito benéfico. Bom, futebol, ele conseguiu realizar o sonho por um tempo, mas foi por um tempo mesmo, né? Conta aí para o pessoal de casa. Foi por um tempo. Assim que eu saí do Figueirense, eu fui dispensado do Figueirense depois de 3 anos. E eu tentei a sorte, né? Fui tentar a sorte no Rio Grande do Sul. Né? Pedi para o meu pai para ir, muito persistente. Meu pai me deu R$200, falou, vai lá, faz o teu teste e volta. Vai ser a tua última tentativa. Chegando no Rio Grande do Sul, eu fiz o teste no Internacional, não fui aprovado. E eu, de teimoso, eu fui no Grêmio, que é pertinho ali do lado, fui me inscrever num teste ali, e o teste era 3 dias de avaliação. E aí? E eu tava com o dinheiro curto, velho. Dormir onde? Então até uma revelação que a minha mãe não sabe, dormi 3 dias na rodoviária para poder fazer o teste no Grêmio, né? Coração de mãe é fogo, imagina como ela tava, né? Você dormiu 3 dias na rodoviária? Perdão, foram 2 noites. 2 noites? 3 dias de teste, 2 noites, né? Eu peguei lá, peguei minha mochilinha, fiquei. E não fui aprovado, velho. Não fui aprovado, então de repente eu não fosse tão bom quando eu acreditasse que fosse, né? Você queria que era, você queria, você acreditava que era,
e você tentou. 3 dias em Porto Alegre, volta para casa e... Assim que eu voltei para casa... Negativa também? Negativa. Acabou o futebol, Poxa. vai para o estudo. Eu praticamente já estava conformado e quando eu fui para a escola para conversar com os professores, para fazer as avaliações que eu havia perdido, eu vejo um cartaz, teste do Internacional de Porto Alegre em Florianópolis. Ah, não acredito. Acabou de voltar de Porto Alegre e o teste vai ter aqui agora. E aí? Meu coração bateu e meus olhos piscaram, vamos dizer assim, né? Em resumo, eu fui fazer o teste, eu me inscrevi, certo. foi nos ingleses, na Praia dos Ingleses, certo. em um campo de futebol. E quando eu cheguei naquele campo, acho que tinha umas 3, 4 mil crianças ali. O teste acho que começava na sexta-feira de manhã e acabava no domingo, né? Sempre quando o sol caía, eles encerravam, porque era muita criança inscrita. E naquela oportunidade, na inscrição, eu dei a sorte de ser selecionado para o primeiro time, para o primeiro jogo. Oh, foi bênção. Foi. E com 3 minutos de jogo, o senhor Alírio Ranzolin, que na época era diretor das categorias de base do Internacional, ele me tirou de campo. Eu já pensei que tinha feito alguma coisa errada, né? Com 3 minutos nem joguei. Ele perguntou meu nome, minha idade, perguntou se meus pais estavam ali e falou: olha, você tem um futebol de jogador profissional, na minha avaliação, você está aprovado para jogar no Internacional de Porto Alegre. E aí? Fui para o Internacional de Porto Alegre, eu fiquei um período lá, quase um ano. No Internacional de Porto Alegre, eu fui para o Atlético Paranaense, sempre nas categorias de base. Ok. Do Atlético Paranaense, eu tive a oportunidade em seguida, de me profissionalizar no Avaí Futebol Clube, né? O ex-presidente Nilson Zunino me deu essa oportunidade, né, com o treinador Roberto Cavallo. E virando o ano, foi em 2003 ou 2004, virando o ano quando saiu o treinador Roberto Cavallo, chegou o treinador Galineto, acredito que ele não tinha simpatizado muito com o meu futebol, ele me dispensou. Quando ele me dispensou, eu fui para Lages, dessa vez no Internacional de Lages, e quando eu vi que eu estava jogando sem receber, passando dificuldade, eu já estava com a faculdade de Direito na 3ª ou 4ª fase, foi onde eu decidi encerrar a carreira, né? Bendita mãezinha que falou: filho, quer jogar, tentar tua vida no esporte? Vai lá, vai fundo, mas não deixe os estudos. Não deixe, foi o conselho dela que me deu a força para me dar a tomada ali para realmente assumir minha faculdade e me tornar um advogado criminalista. Hoje um advogado criminalista com diversos casos, inclusive de repercussão estadual, que a gente acompanha nos noticiários, né, na televisão. E também hoje uma pessoa que tem uma base muito forte familiar, tem a questão do estudo e uma questão da fé muito linda. E por isso que é uma das pessoas que é bastante profissionais, né? Advogado criminalista, com sonho de jogador de futebol, olha isso, gente, que hoje é palestrante. Falta isso para os jovens, essa coisa de querer continuar. O que acontece com a maioria desses jovens? Você imagina, quantos você viu tentando nos testes? O que a maioria acaba fazendo quando não dá certo, quando não continua os estudos, né? Imagina, gente. Assim, Vera, eu acho que o jovem, quando ele tem força para ir buscar, para ser um atleta profissional de futebol, porque é treino de manhã, é treino à tarde, a carga horária de treino é pesada, a cobrança é enorme. Então, quando um jovem ele não consegue ser jogador de futebol, posso falar que ele tem força para ser o que ele quiser na vida. Que maravilha! Olha aí, gente. Que é o que a gente vê hoje, né? A gente vê os casos agora, falando um pouco também a base do direito. E quantas crianças, adolescentes que se frustram, né? Tentativa de gente pobre ficar rico no Brasil, muitas vezes é futebol, é música, né? A gente que tem aquela dificuldade, aquela carência, que mora com aquela carência, que já tem os pais que lutam uma vida inteira. E, gente, 89,9% dos casos não acontece. São poucos os casos que acontecem. Então, muitos jovens acabam, inclusive, caindo para a criminalidade quando tem, assim, algumas negativas, como você também teve, doutor. O que você diz aí dessa questão, que se fala tanto da questão da maioridade penal? Então? Existem duas questões, né? Existem aquele posicionamento das pessoas que são a favor a reduzir a maioridade penal e aqueles que são contra, né? As pessoas que são a favor da redução da maioridade penal, eles alegam que um menor de 16 a 17 anos eles podem votar. Então eles têm o discernimento para escolher entre o melhor e o pior candidato. Certo. Eles podem trabalhar, eles podem casar. Então existe uma maturidade, né? Agora, o posicionamento dos juristas, né, dos experts que são contra, eu faço parte desse grupo, é que os nossos presídios hoje, eles estão superlotados,
né? 60% das pessoas que cumprem pena no presídio, eles voltam a reincidir no crime. E numa casa de recuperação de menor, onde um menor cumpre uma medida socioeducativa, a reincidência é de 12. Então não seria inteligente você pegar um jovem e jogar dentro de uma penitenciária. No mais, um jovem hoje, se for colocado dentro de uma penitenciária, ele seria facilmente aliciado por facções criminosas e retornaria para a sociedade muito pior do que entrou. Ele faria lá um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado no crime. Então seria um tiro no pé na sociedade. Para você, o ideal seria? O ideal seria manter a maioridade penal nos 18 anos, mas enrijecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje prevê uma medida socioeducativa de, no máximo, 3 anos de internação para o menor que cometeu algum tipo de crime. Ou seja, o menor não comete crime, na verdade ele comete ato infracional. Eu não vou entrar nesse quesito. Eu queria saber a opinião do doutor e nós já temos aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Vera.